Em 2012, a Fox lançou um seriado chamado Touch. A história era mais ou menos assim. A gente tinha um pai que era viúvo e o filho, ele era autista e ele não falava. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é José Luiz Coy e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser o primeiro vídeo de mão na massa desse canal. Nós vamos pegar o problema que aparece na capa do site do Codility e vamos resolver ele, mas eu queria resolver ele de uma forma diferente. E aí, vocês topam? Assim que a gente entra na página principal para programadores do site do Codility, a gente vai ver que do lado esquerdo tem um desafio e do lado direito tem um texto. O título em português seria Refatore-se. A palavra yourself, ela tá com o R quebrado. A brincadeira aqui é a seguinte: se você refatorar o código corretamente, do lado direito a palavra yourself vai ficar correta. Para fins didáticos, eu vou copiar o código que está na capa do site do Codility e vou copiar para o meu editor e lá a gente vai começar a destrinchar esse desafio. Vamos entender agora o que está acontecendo aqui. A gente tem uma variável chamada yourself, que faz referência ao nomezinho yourself, que está quebrado. A ele está sendo atribuído, essa variável está sendo atribuída um objeto. Esse objeto tem uma propriedade chamada Fibonacci, que nada mais é do que uma função que recebe n. Se o n for igual a 0 ou n for igual a 1, ele retorna, se for 0 ele retorna 0, se for 1 igual a 1, se não ele retorna essa mesma função recebendo o valor anterior mais o valor anterior ao anterior. Na prática, o que está acontecendo? É a sequência de Fibonacci. Quando n é igual a 0, o resultado vai ser igual a 0, é o que ele está dizendo ali. Ó, quando n for igual a 0, ele vai ver, se for igual a 0 ele retorna 0, então o resultado é igual a 0. Quando n for igual a 1, o que está acontecendo ali? Ó, quando n for igual a 1, colocar 1 aqui, o que vai acontecer? N é igual a 1, ele retorna 1, então a gente já tem o resultado também 1. Então, quando n for igual a 2, o que ele vai fazer? O valor 2 vai entrar aqui, ele não é 0 nem é 1, então ele vai entrar aqui. O retorno vai ser, onde tem n vai virar 2, né? Então, quanto é o Fibonacci de 2 menos 1? 2 menos 1 é 1, 2 menos 2 é 0. Quanto é o Fibonacci de 1? A gente já tem a resposta aqui. De 1 é 1. Então, esse resultado aqui é 1. E esse resultado aqui, de n igual a 0, é 0. Então, 1 mais 0 é 1. Então, o Fibonacci de 2 é 1. Quando n for igual a 3, o que vai acontecer? Ele vai pegar, sempre na sequência de Fibonacci, ele vai pegar os dois anteriores, é a soma dos dois anteriores. Então, aqui vai ser esse mais esse. 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando n for igual a 4, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 mais 1, que é igual a 3. Quando n for igual a 5, o que vai acontecer? Ele vai pegar 3 mais 2, que é igual a 5. Quando n for igual a 6, for igual a 6, o que vai acontecer? Ele vai pegar o 5 mais 3, que é 8. Quando n for igual a 7, ele vai pegar 8 mais 5, igual a 13. Eu vou parar aqui. 8 é igual a 13 mais 8, vai ser igual a 21. E assim vai. Representando graficamente a sequência de Fibonacci, nós temos aqui, vamos imaginar esse quadrado, o primeiro quadrado, o segundo quadrado é n igual a 2, é 1 também. O terceiro quadrado vai ser 1 mais 1, 2, tá aqui, é um quadrado com 2. Agora, o quarto quadrado, n4, é 2 mais 1, vai dar 3, que é exatamente esse tamanho aqui. 2 mais 3 é igual a 5, que é o tamanho desse lado aqui, 5. 5 mais 3, essa altura aqui, dá 8, então aqui dá 8. 8 mais 5, esse lado aqui, dá 13.
dá 13. Esse lado agora aqui, 13 mais 8 dá 21. Dá 21. Esse retângulo que a gente acabou de montar, ele também é conhecido como retângulo de ouro. Por que retângulo de ouro? Se a gente continuasse montando outros quadrados e acrescentando a ele, ele sempre ia manter a mesma proporção. Essa proporção ela é conhecida também na matemática como proporção áurea, porque se você pegar o valor da altura pelo valor da largura e dividir, né, um pelo outro, você sempre vai encontrar um valor bem próximo a 1,618. 1,618 na matemática é conhecido como φ. Φ é um número de ouro, é uma proporção encontrada em vários lugares. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. Temos aqui a nossa função. Logo de cara, a gente já tem aqui uma grande oportunidade de melhoria, pelo menos de leitura do código. A gente tem aqui duas funções que fazem basicamente a mesma coisa, duas condições, que é o seguinte: se n igual a 0 ou n igual a 1, vou botar aqui, ou n igual a 1, ele vai retornar n. Está fazendo exatamente a mesma coisa que estava fazendo antes. E no JavaScript, quando a gente coloca um return aqui, automaticamente a função para de execução dela aqui. Então a gente não vai precisar, por exemplo, colocar esse else, porque ele nunca vai chegar aqui caso essa condição, uma dessas duas condições, seja verdadeira. Ele vai parar a execução aqui. Então eu não preciso do else, porque ele só vai chegar aqui se for false. Então eu já retorno. Mas o que está acontecendo aqui, que está deixando a execução lenta lá no site do Codility? Nós temos aqui essa função, ela está chamando ela mesma várias vezes, ó, tanto para calcular o n-2 quanto para calcular o n-1. Quando uma função chama ela mesma, vamos dizer assim, na programação a gente chama de recursão. Então ele vai ficar ela chamando ela mesma, vai chegar um ponto que vai ficar o custo computacional disso é bem alto. Então, ó, só para vocês verem, eu vou colocar aqui um contador, count, eu vou botar aqui iniciar 0, eu vou incrementar ele aqui no começo, this.count, mais, ou seja, toda vez que ele chamar essa função aqui, ele vai incrementar esse contador, ou seja, o contador no começo é 0, aí depois ele vira 1, 2, 3, e aqui eu vou mandar escrever console.log, passou aqui pela this.count uma vez, beleza? E eu vou botar aqui que é o n que ele estava calculando, só para facilitar. Então agora eu vou mandar executar o nosso código. A gente não está mandando executar nada, eu vou mandar executar aqui. Ó, vou chamar yourself.fibonacci e vou passar o valor 10. Ele vai calcular. Vamos pegar um Fibonacci que a gente já sabe aqui, 8. Eu vou passar o Fibonacci de 8. Para calcular o Fibonacci de 8, ele passou 67 vezes por essa função aqui. Então ele passou para calcular Fibonacci de 1, de 0, de 2, de 1, de 3, de 1, de 0 e assim vai. Perceba que ó, ele já calculou o de 1 uma vez, depois calculou de novo, de novo. Então esse código realmente não é eficiente. Eu vou botar um temporizador aqui, console.time. Opa, eu vou botar aqui Fibonacci e vou colocar aqui no final console.timeEnd, só para a gente imprimir ali no console o tempo que ele está demorando. Olha, ele está demorando 3 milissegundos. Vamos lá, vamos otimizar isso daqui. Só por curiosidade, se eu botasse aqui 15, ó, esse número só aumenta, 1973. Se eu botar 20, vou botar 20, deixar o Fibonacci, calculando o Fibonacci de 20. Foi aqui 21.000
891 vezes, ou seja, e está demorando 239 milissegundos. Lembra quando a gente estava fazendo aqui manualmente a nossa sequência de Fibonacci? A gente usou, vamos lá, se eu criar agora o n igual, se o n for igual a 9, como é que a gente faria? Já pegaria aqui direto, né? 21 mais 13, 34. Por que a gente fez tão rápido e o algoritmo está demorando tanto? Porque aqui a gente está usando o nosso gabarito, vamos dizer assim. A gente pode também usar o mesmo artifício aqui em cima. A gente pode criar, vou botar aqui um gabarito e deixar ele por hora, ele vai ser vazio, tá? E aí o que a gente vai fazer? Aqui, antes de executar essa função aqui, essas chamadas, eu vou verificar se já não existe esse resultado no gabarito. Então vou fazer se if, se não tiver no gabarito, des.gabarito, eu não tiver o valor de n-2, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou colocar no gabarito, des.gabarito, n-2, e vou dizer que ele calcule. Beleza, se eu não tenho, calcule. E aqui é a mesma coisa, para o n-1. Se eu não tiver o gabarito, des.gabarito, se eu não tiver o gabarito de n-1, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o gabarito, des.gabarito, n-1, com o valor do Fibonacci de n-1. E agora, aqui na hora de retornar, eu vou retornar o valor que está no gabarito. Gabarito de n-2. E aqui, ao invés de chamar a função novamente, eu vou chamar o gabarito de n-1. Agora, se eu salvar aqui, ele vai executar automaticamente o Fibonacci de 20. Eu vou salvar. Ó, ele só foi lá, só chamou a mesma função 21 vezes, que foi realmente quando foi necessário. Perceba que a gente saiu de uma chamada de 241 milissegundos, que ele chamou a mesma função, ele chamou 21.891 vezes, para 3 milissegundos e chamando ela apenas 21 vezes, que foram as vezes que foram necessárias realmente para montar o gabarito. Então agora, se a gente vier aqui, eu vou remover aqui o contador e o console log, que isso daqui foram recursos que eu usei só para mostrar para vocês o funcionamento. Se eu vier agora aqui e copiar o código, né, otimizado, e colar lá no site do Codility, vamos ver o que vai acontecer. Ó, deu certo, o código agora está refatorado e otimizado. Em 2012, a Fox lançou um seriado chamado Touch. A história era mais ou menos assim. A gente tinha um pai que era viúvo e o filho, ele era autista e ele não falava, ele se comunicava através de números. E toda a comunicação dele envolvia 3, 18. Então, ora era 3 e 18, sempre tinha uma relação entre esses dois números. Então, se você pegar 3 e dividir por 18, dá 0,16666, que se você multiplicar por 10, é Φ. É um número bem próximo de Φ, na verdade, né? Que é 166, na verdade seria 1,618. E a série toda é falando sobre isso, que o menino consegue ver o passado, n-2, o presente, n-1, e ele consegue prever o futuro, n. Então, assim, tem muita referência a Fibonacci nessa série. Se você assistir o trailer, eu vou botar só um trechinho aqui para não ser processado. Vocês vão ver várias referências, agora que a gente já sabe do todo o histórico, né, de Φ, sequência de Fibonacci. Eu acho que agora vocês vão conseguir captar isso daí mais fácil nessa série. Vou botar um trecho para vocês verem agora. Mr. Ball, your son sees everything. The past, the present, the future. He sees how it's all connected. You're telling me my son can predict the future? Now, I'm telling you, it's a roadmap. And your job now, your purpose, is to follow it for him. It's your destiny. My name is Gordon Ball. I know this is gonna sound crazy,
But I think we were supposed to find each other. The time, the date, somehow it's all connected. Whatever it is, it's supposed to happen today at 3:18.